Então, você sabe, a menos que tenha vivido em uma caverna nos últimos 5 anos, provavelmente já ouviu a palavra inflação mais vezes do que consegue contar. Mas veja bem, inflação não é apenas um chavão que economistas usam para assustar as pessoas. Todos que você conhece, inclusive você, estão em uma corrida constante contra ela. E se ela te pegar, significa que você está ficando mais pobre a cada dia. Mas aqui estão as boas notícias. Existe uma maneira de escapar da inflação. Se você entender o que é, por que acontece e quais ferramentas os ricos usam para se manter à frente, você pode usar as mesmas ferramentas para se tornar ridiculamente rico. É isso que estamos aqui para mostrar a você hoje. Bem-vindo ao Alux, o lugar onde futuros bilionários vêm para se inspirar. Tudo bem, começando por isso hoje, temos que explicar por que isso acontece e como afeta as pessoas. Porque há 20 anos, você podia entrar em um supermercado com US 100 e sair com um carrinho cheio. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Você entra na mesma loja com os mesmos US 100, mas só sai com uma cesta. Você está pagando a mesma quantia, mas tudo está mais caro. Isso é o que chamamos de inflação. É quando os preços sobem e o poder de compra do seu dinheiro diminui. E todos nós sentimos isso acontecer recentemente. Sushi da US 10 agora custa US 15. Ingressos de show da US 100 agora custam US 200. E aquele voo de US 500, bem, digamos que você não vai tirar férias este ano. Gasolina, mantimentos, eletrônicos, tudo ficou mais caro nos últimos 20 anos, o que significa que seu dinheiro compra menos coisas agora. Mas por que exatamente? Quer dizer, se a loja de um lado da rua está vendendo tacos por US 6 cada, a do outro lado vai entrar e vender luxo por 5. Em uma economia competitiva, as coisas deveriam ficar mais baratas. Então por que tudo ficou tão mais caro? Bem, você poderia pensar nisso como adicionar água à sopa. No início, você não perde muito sabor, mas depois adiciona um pouquinho mais e um pouquinho mais, e logo a sopa fica tão diluída que o sabor desaparece. É o que está acontecendo em toda a economia global. Especialmente depois de 2020, os países começaram a injetar trilhões de dólares em suas economias, basicamente imprimindo dinheiro do nada. Então, havia muito dinheiro ou água entrando na sopa econômica. Mas a quantidade de coisas para comprar, bem, isso não cresceu tão rápido. Agora, acrescente uma pandemia, 1 ou 2 guerras e cadeias de suprimentos quebradas. E o que você tem são ovos que costumavam custar US 50 agora custam US 4, e pessoas de 30 anos hoje não conseguem comprar casas que seus avós compraram aos 20 anos. E é por isso que temos ouvido falar sobre inflação sem parar nos últimos 5 anos. Essas são consequências reais para pessoas reais, ok? Mas, infelizmente, às vezes, elas nem percebem. Imagine que você está ganhando US 50, 0 por ano, acima dos US 48, 0 do ano passado. Isso é um aumento de 4%. Então isso é ótimo, certo? Bem, na verdade não. Porque se os preços subiram 5% em toda a economia, você está na verdade ganhando 1% a menos. Veja bem, a flexibilização quantitativa, o aumento dos custos e os desequilíbrios entre oferta e demanda causaram níveis de inflação sem precedentes. Mas tendemos a pensar que isso afeta apenas a economia e não o nosso dia a dia. Mas afeta. Então sim, a inflação não é uma força invisível e sorrateira que não afeta você. É uma coisa real e está sempre tentando alcançá-lo. Tudo bem, continuando. Temos que falar sobre os 4 grandes erros que as pessoas realmente cometem em relação à inflação. Porque, depois de tudo que falamos, chega um momento em que você percebe que ninguém vai lutar contra a inflação por mim. Então, a verdadeira questão é, como você luta contra isso? Bem, pense na inflação como uma corrida. Ela está sempre avançando, lentamente consumindo seu dinheiro. E se você não estiver se movendo rápido, ela vai te alcançar. Mas aqui está a questão. A maioria das pessoas acha que está agindo de forma inteligente quando, na realidade, está fazendo movimentos que, na verdade, as desaceleram. Então aqui estão os maiores erros que as pessoas cometem quando se trata de fugir da inflação. Primeiro, elas não fazem nada. Vamos ser honestos, ok? Quantas pessoas chegaram ao ponto de pensar que deveriam se proteger contra a inflação? A maioria das pessoas, simplesmente, a aceita como algo econômico distante, que não afeta suas vidas. Mas, como falamos, afeta. Então, ignorar a inflação não a faz desaparecer magicamente. Agora, quando as pessoas percebem que a inflação é real, seu primeiro instinto é poupar.
Parece lógico à primeira vista, certo? Mas este é, na verdade, o segundo erro que as pessoas cometem. Todo mundo gosta de falar sobre juros compostos, mas a maioria das contas poupança oferece taxas de juros muito baixas, como menos de 1%. Então, seus US 10, 0 hoje, podem se tornar US 11, 0 em 10 anos, mas os preços podem ter subido tanto que você perdeu muito dinheiro em câmera lenta. É como despejar água em um balde furado. Pode parecer cheio, mas está sendo esvaziado lentamente. Quando as pessoas percebem que suas economias não estão crescendo rápido o suficiente para superar a inflação, elas passam para o próximo passo lógico, ou o que parece: